I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. A raça humana não vai aceitar o que nós sabemos. Gente, eu tenho fatos e argumentos para dizer uma coisa para você. O anticristo já está entre nós. Segue a vinheta aí e fica comigo até o final. O que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Deixando claro que Cuba não pode agir como plataforma de E se o mundo estivesse sendo preparado há décadas para um único momento? E se os acontecimentos dos últimos anos não fossem apenas coincidência? Pandemias, crises globais, movimentos por um governo mundial, fenômenos nos céus, alienígenas, documentos secretos sendo revelados. A Bíblia já nos alertou disso há pelo menos 2000 anos atrás. O nome disso se chama Princípio das Dores. Antes de continuar, quero deixar algo bem claro. Esse vídeo não é sobre afirmar datas sobre a volta de Jesus, nem sobre respostas absolutas sobre Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 13. Mas você há de entender, existe algo muito estranho acontecendo no mundo nesse exato momento. Até mesmo líderes globais parecem agir como se soubesse que algo está para acontecer, e algo grande. Enquanto o mundo vive normalmente em suas redes sociais, pensando em entretenimento, cinema, filmes, futebol e até a Copa do Mundo, os poderosos parecem estar focados em algo muito maior. E com isso eu quero destacar 3 argumentos, 3 fatos que me fazem lembrar que o anticristo está muito próximo. Primeiro fato, o mundo já está sendo preparado há décadas para um momento como em Apocalipse 13. Seria a nova ordem mundial? Não é de hoje que líderes bilionários mundiais vêm se preparando para um chamado colapso mundial. Seja uma terceira guerra, seja uma pandemia ou talvez uma invasão alienígena. Nos últimos anos nós temos visto isto. Olha, construção de bunkers de milionários sempre existiram, mas nunca na história humana isso tem sido tão divulgado e tão fortemente sendo usado. Compra de terras isoladas em locais inimagináveis. Discussões globais sobre um governo global, uma moeda única e uma única religião têm tomado as manchetes do mundo inteiro. Aumento de controle digital, monitoramento em massa, monitoramento das redes sociais. E aí, com tudo isso, veio a pandemia. Para muitos, aquilo parecia apenas uma crise de saúde, mas parecia também um ensaio global para saber como a população reagiria a exatamente isso, a uma crise global. Em poucos meses, na verdade em poucos dias, o mundo inteiro aceitou. Restrições, não saia de casa, controle de circulação, passaportes sanitários, vacinas, decisões centralizadas. E a pergunta que fica é, se uma crise maior acontecesse, a população aceitaria um governo mundial? Segundo fato que eu preciso destacar, por que o tema alienígena está sendo tão fortemente divulgado nos dias de hoje? Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. Desde os anos 40, os Estados Unidos falam sobre fenômenos aéreos não identificados. Mas algo mudou recentemente. Você não percebeu? Nos últimos anos, governos começaram a liberar documentos, como o Trump acabou de liberar agora, vários documentos supostamente secretos. Militares começam a testemunhar publicamente. Pessoas que antes não falavam, não param mais de falar sobre supostas invasões alienígenas. Os supostos denunciantes passaram a falar abertamente sobre naves, encontros, bases secretas, tecnologias desconhecidas e o mais estranho de tudo. Em um mundo dividido de várias formas, principalmente politicamente, esse assunto
é o único que une todos os lados. Por que será, né? Será apenas um entretenimento? Psicologicamente, será uma psicologia coletiva? Ou o mundo está sendo preparado para acreditar em algo? Terceiro e último fato, esse é o mais importante. Uma invasão alienígena, você acredita que poderia unir o mundo? A Bíblia diz que nos últimos dias surgiria um sistema mundial. Mas existe um problema. Como unir, principalmente, cristãos, muçulmanos e judeus em torno de uma única religião, em uma única direção? Como convencer bilhões de pessoas a aceitarem um governo mundial com uma moeda única? Como isso seria possível? E se o medo fosse a resposta? E se uma ameaça global fosse a solução? Se isso fosse usado para unir a humanidade, para surgir como uma justificativa? Para o quê? Primeiro, para uma união global, para um governo centralizado, vigilância total, controle populacional. Não quero dizer que isso vai acontecer, mas também não digo que isso é impossível ignorar, porque tantos filmes, séries e a mídia têm falado constantemente sobre isso. Muitos apontam como filmes e séries ajudam a normalizar certas ideias, como se estivesse preparando aos poucos para um evento certo que está prestes a acontecer. Now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. O que você roubou? Segredos.